Fala pessoal, meu nome é Rafael Campos, esse é o Mentes em Alta Rotação. Seguinte, o vídeo que eu vou postar agora, ele nem era para ser um vídeo pro canal, tá? É um vídeo de orientações e alinhamento da minha equipe no meu consultório, para os outros dentistas, né, pro pessoal que trabalha comigo, para deixar todo mundo alinhado, tá? Pensando do mesmo jeito, executando do mesmo jeito, planejando do mesmo jeito. Mas ficou tão legal, assim, com as informações tão bacanas, tá? Que eu resolvi postar no canal, porque eu sei que vai agregar para várias pessoas, tá? Principalmente para quem tem dúvidas sobre recobrimento radicular, sobre retração gengival e essas coisas, tá? Então é um vídeo bem simples, feito de um jeito assim, na mão ali, bem despretensioso, mas foi feito com muito carinho para minha equipe e eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Eu espero que vocês gostem e lá vai o vídeo. Pessoal, então eu vou começar aqui uma aula de retração gengival para tirar as dúvidas, tá? E para aumentar nosso conhecimento aqui sobre retração gengival, que é um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, muitos dentistas não sabem orientar os pacientes. E o pior de tudo, ainda continuam dizendo que a retração gengival é causada por escovação, né? Com a força da escovação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai deixar claro aqui, tá? Que esse é um vídeo mais informativo, tá? Ele não vai ensinar como fazer um recobrimento, isso é outra aula e é uma aula bem extensa. Mas enfim, vamos lá. Então nós temos 3 grupos de dentes, né? Nós temos os incisivos, nós temos os caninos e nós temos molares e premolares, certo? E por que nós precisamos lembrar disso? Porque cada um deles tem uma função na nossa boca, né, no nosso sistema estomatognático, e cada um deles tem um movimento próprio, um movimento particular que serve para alguma coisa. E quando você tem o desequilíbrio desses movimentos, você começa a causar estresse em algumas regiões que não foram feitas para aguentar esse estresse. E isso vai resultar em alguma coisa, certo? Pois bem, quando nós temos incisivos, né, a gente está falando de dentes que têm a função de corte, ou seja, eles funcionam como uma tesoura, né, que ela raspa as lâminas, né, e os incisivos eles se raspam ali, eles têm uma rampa ali que fazem com que exista o corte, né, desse alimento. É esse movimento, né, que os incisivos eles fazem. A incisal do vestibular dos incisivos inferiores, ela desliza, ela passa pela palatina dos incisivos superiores. E esse deslizamento, esse movimento, ele é um movimento muito sutil, muito suave, quando existe uma estrutura em específico localizada na palatina dos incisivos superiores, a famosa crista marginal. A crista marginal, que é localizada na palatina dos incisivos superiores, ela é responsável por facilitar, por ajudar, por executar o movimento dos incisivos, esse movimento de corte e cisalhamento, certo? Já nos molares e premolares, nós temos as cúspides de trabalho, né, que tem a função de acomodar, né, as cúspides no sulco, né, nas fossas, e traz esse conforto na oclusão, não deixa os dentes se chocarem, né? Por mais que a gente não perceba, muitas vezes, esse acomodamento das cúspides, ele existe, né? Ele não bate seco ali e acabou. Não, existe também todo um movimento ali de acomodação, tá? E esse movimento, ele é super importante porque quando o paciente ele oclui, a oclusão dele está equilibrada, esse movimento dos prés e dos molares serve para direcionar a força oclusal, né? Para direcionar a força oclusal em que sentido? Ao longo eixo do dente, né? Ou seja, dissipa essa força ao longo eixo do dente, fazendo com que essa força ela seja distribuída, né? E ela não seja localizada em estruturas que não deveriam estar sofrendo esse trauma lateral, né? Os nossos molares e premolares, eles não foram feitos
para receber força lateral, e sim força ao longo eixo do dente. E quando nós falamos dos nossos caninos, os nossos caninos eles têm uma forma, uma anatomia muito particular, né? Eles são dentes que eles não têm, que eles têm um formato de lança, né, digamos assim, triangular, né, alguma coisa piramidal, alguma coisa desse gênero. Por quê? Para facilitar o deslizamento entre eles. Para facilitar o deslizamento entre eles. E esse deslizamento dos caninos, ele é super importante. Então, a palatina do nosso canino superior, ela tem que estar bem íntegra, né? A ponta dos caninos, ela tem que estar bem íntegra. Todas as arestas, né, os dieiros do canino, eles precisam estar íntegros. Para quê? Para que exista um guia de desoclusão. Esse guia vai proteger os dentes anteriores e os posteriores, né, em lateralidade. É esse movimento de desoclusão, esse movimento de guia canino, né, de guia de desoclusão dos caninos, que fazem com que os dentes anteriores eles não se encostem e os dentes posteriores também não. Quando isso ocorre, né, nós temos um probleminha, que é a ausência do guia canino. E a ausência do guia canino, ele traz consigo algumas coisinhas que a gente precisa, né? Nós, como profissionais da área de saúde, que cuidamos do sistema estomatognático, precisamos estar bem atentos, né? Então a gente vê aqui, nesse caso, nessa foto, ali a gente vê claramente que o canino superior tem uma ponta que já está gasta e o canino inferior também tem uma ponta, quer dizer, não tem mais nenhuma ponta, né? Ele não tem mais ponta, que ele está fora de função. Tanto que até ele mesmo está sofrendo um trauma de esmalte, né? Olha só como é que tem uma fissura aí, tem uma rachadura no esmalte desse paciente. Então, nós falamos que esse paciente ele tem a ausência de guia canino. E a ausência de guia canino traz o que, né, para o paciente? De dano. Olha lá, trincas nas bordas dos dentes, né, na incisal do dente, trinca de esmalte, trincas rasas, trincas profundas, né? E muitas vezes a tão famosa retração gengival, tá? Esse é um caso um pouco mais extremo, não é o mesmo paciente. Nesse caso aqui, a gente já consegue ver alguns problemas, não só de ausência de guia, né? Como já lesões cervicais não cariosas, tá? Que são causadas, tem outros tipos de fatores envolvidos, tá? Não é a ausência de guia em específico, mas tem a ver também, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa checar é que se esses dentes posteriores estão recebendo força lateral, a gente tem que evitar ao máximo, né, fazer com que esses dentes não recebam essa força lateral, tá? Porque ele não foi feito para isso. Porque quando você tem uma força lateral, tá? A força da mastigação, da oclusão, ela é dissipada em regiões que não foram feitas para ser para aguentar toda essa carga mastigatória, toda essa pressão. E aí você pode ter uma trinca, você pode ter uma fratura, né? E a tão famosa retração gengival de Prast, tá? Que envolvem outras coisinhas também. Quando você tem um incisivo, tá? Que esse aí ficou muito pontudo, e ele recebe força também errada, de uma forma errada, ou seja, ele está num trauma, em vez dele usar essa rampa, né, a rampa certinha, a crista marginal está certinha, ele recebe um trauma em uma angulação aguda, né, onde não deveria receber. Onde é que essa força vai ser dissipada? Na cervical, que é um lugar mais frágil, né, onde não tem esmalte, muitas vezes o periodonto ali é muito delgado, né, e aí você começa a ter uma perda óssea e você começa a ter uma retração desse dente nessa região, né? E isso aí é um problemão que a gente precisa corrigir, tá? Não é só fazer enxerto, não é só tacar resina lá achando que tá abalando, que tá resolvendo o problema do paciente. Você só tá tapando sol com a peneira. O problema é, né, o buraco é muito mais embaixo desse problema aí. Beleza, Rafael, mas o que eu vou fazer, né? O que fazer nessas situações? Então vamos lá. O que você precisa saber para quando o paciente chegar no seu consultório? O que você precisa saber fazer
né, para isso aí tá resolvido. Vou explicar agora para vocês. Primeira coisa, checa a guia, né? Checa os guias caninos, checa os guias de desoclusão, checa a crista marginal desse paciente, checa a ponta dos dentes, checa as fraturas, checa os desgastes que esse paciente tem, né? Checa os desgastes dentais, que é a segunda dica aqui. Checa a oclusão desse paciente, né? Você precisa saber, esse paciente ele já fez orto? Será que tá tão óbvio ali que os dentes estão tão apinhados, estão tão tortos, né? Tem ausência de dente que precisa de orto primeiro ou são hábitos? Quais hábitos? Roer unha, ficar mordendo tampa de caneta, né? Ficar raspando um dente no outro. É um bruxismo que ele tem, uma parafunção que ele tem. Então a gente precisa ver se não tem nenhum hábito deletério, né? Com esse paciente aí que está prejudicando ele a esse ponto. E a gente precisa também observar o periodonto desse paciente. É um periodonto espesso ou um periodonto fino? Né? Como é que é esse periodonto? Então a gente sempre que possível tira foto desse paciente, tá? Tira foto dele sorrindo, tira foto, coloca o spandex e tira foto da mordida dele, dos dentes entreabertos, dos dentes em oclusão, dos dentes fazendo lateralidade. Se possível, né? A gente checar se você tiver uma sonda periodontal é super importante, tá? Pra gente ver se não tem nenhuma bolsa. E se as papilas estiverem preservadas, a gente pode começar a pensar em um recobrimento radicular com enxerto conjuntivo bem sucedido. E uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: muitas vezes a orto se faz necessária antes, tá, do recobrimento radicular com enxerto conjuntivo. Muitas vezes essa reconstrução da ponta dos caninos, dos dentes, ela se faz necessária junto com a orto antes do recobrimento radicular desses dentes, tá? E uma coisa importantíssima, tá? Se você chegou até o ponto desse vídeo aqui, é porque você está gostando desse conteúdo e você está conseguindo assimilar as coisas. E isso aqui é uma dica muito importante para você levar pro resto da sua vida, tá? Não ponha resina na raiz, tá? O recobrimento ele é feito com enxerto conjuntivo, beleza? Com tecido, né? Com substituto de enxerto conjuntivo, se for o caso, mas com enxerto conjuntivo. Resina na raiz é problema, tá? Claro que existem casos que são exceção, mas existe toda uma filosofia de trabalho, todo um tratamento prévio para que isso aconteça. Para de colocar resina, achar que toda retração é classe 5, que não é bem assim, beleza? E se você gostou do vídeo, tá? Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar esse vídeo, tá? E deixa o seu feedback se você já sabia dessas orientações, dessas coisas que foi visto no vídeo aí, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, me fala, vamos fazer mais vídeos despretensiosos, tá? E quem sabe vamos planejar um caso ao vivo, juntos, pra gente tirar várias dúvidas, tá? Nessa parte de periodontia, de enxertos conjuntivos, de recobrimento radicular, né? De plástica gengival, tá? E outros assuntos por aí, beleza? Valeu, muito obrigado por ter assistido. Fui!